Em primeiro lugar, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente se coloca aqui, depois de haver preparado o material sobre a obra de Joana de Ângeles, O Homem Integral. E essa obra é muito rica. E nós estamos no capítulo que fala sobre a consciência ética. Mas antes de trabalharmos as questões da consciência ética, nós queremos desejar que todos tenhamos uma noite agradável de estudo, de trabalho, e que realmente as pontuações que Joana de Ângeles faz na obra possam nos auxiliar, né, nos ajudar no autodescobrimento. Como descobrir-nos e realizar-nos. A autorrealização vem a partir do autodescobrimento. Então, para que a gente atinja esse objetivo, que é a mola propulsora da nossa evolução, a autoconsciência, né? Então, é preciso a gente catalogar e arregimentar material seguro que possa alavancar esse nosso progresso. Porque o que a gente sabe, conhece muito bem, que todos somos simples e ignorantes pela criação. Filhos de Deus, criados simples e ignorantes, mas fadados ao bem, à perfeição. Então, se nós temos a perfeição em germe dentro de nós, então é preciso que nós tenhamos ferramentas de trabalho para fazer eclodir, como diz Jesus, brilhe vossa luz, eclodir da nossa alma, da nossa intimidade mais profunda, todo esse, digamos assim, todo esse repositório, toda essa potência que é implícita em nós do ato da criação. Então, para que a gente possa trabalhar isso, nós precisamos ter consciência do que somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo na Terra? Qual é a razão principal da nossa encarnação atual? Ou das encarnações sucessivas que se processam num ciclo longo de evolução? Qual que é o objetivo máximo disso? É atingir a perfeição. Então, Joana de Ângeles trabalha a questão do homem integral. É o que nós precisamos atingir, a plenitude. Tornarmos todos criaturas integrais, criaturas plenas, espíritos puros. Essa é a função da Terra, e essa é a função da reencarnação, e esse é o nosso trabalho maior, a prioridade. Nós estabelecemos prioridades, ou seja, anseios, desejos, objetivos que nós traçamos para nós, com base em quê? Na nossa moral, na nossa consciência, naquilo que nós julgamos que é bom, que é ético, que é verdadeiro para nós. Mas, na verdade, toda essa consciência nossa é mutável. De acordo com o grau de evolução que atingimos, mais à frente a gente passa a ter passa a eleger outros padrões de comportamento e de vida. Então, enquanto não atingirmos a pureza, nós estaríamos sempre oscilando entre o ter e o ser, o bem e o mal, o certo e o errado, e o trabalho de autodescobrimento, da introspecção e da busca da essencialidade que vibra na nossa intimidade é que vai nos auxiliar na definição dos caminhos nos quais nós devemos transitar até atingir a nossa meta maior. Então, ela abre o capítulo dizendo que o homem é o único animal ético que existe. Não obstante um exame da sociedade nas suas variadas formas, devido à agressividade bélica, à indiferença pela barbárie, de que dá mostras. Espera aí só um pouquinho, deixa eu localizar aqui no livro a página, porque, como diz, a foto de vocês está tampando um pouquinho o nosso trabalho, o nosso material de compartilhamento. Então, nós vamos ler aqui, né? A autoconsciência. Deixa eu me localizar aqui.
Então, ela diz assim: o homem é o único animal ético que existe, não obstante um exame da sociedade nas suas variadas épocas, devido à agressividade bélica, à indiferença pela vida, à barbárie de que dá mostras em inúmeras ocasiões, nos demonstre o contrário. Então, olha só, há um contrassenso nisso aí. Se o homem é o único animal ético, ao mesmo tempo ele também dá demonstração da barbárie e da agressividade. Ora, se ele já tem os princípios éticos para trabalhar, burilar sua intimidade e criar, moldar o seu caráter, a sua moral cristã, porque essa é a moral do homem na Terra, a moral cristã. Então, se ele tem essa consciência de que precisa se moralizar, então, por que a barbárie? Não é? Então, está dizendo aqui, apesar de ele ser um animal ético, ainda muitas vezes age com uma agressividade, uma indiferença pelo semelhante e dá mostras de barbárie, de uma ignorância, muitas vezes, em certos indivíduos, inaudita, assustadora. Então, por quê? Né? Se nós somos um animal ético, por que não temos colocado todo o aprendizado que nós temos tido através dos milênios em ação? Porque a consciência ética é a consciência desperta e em ação, com base no material que ela tem em si como ferramenta de trabalho e de evolução. Então, é como um lavrador tem uma enxada, tem uma foice, tem um machado. Para que serve isso? Para plantar, para a agricultura. Se ele pega a enxada, o machado e a foice e vai à lida, ele vai plantar e ele vai colher. Mas se ele deixa num canto esquecida, acaba por enferrujar. Então, nós temos dentro de nós, através dos séculos que viemos transitando na linha da evolução, nós temos uma infinidade de conhecimentos arregimentados, guardados, catalogados dentro de nós. Por que não temos colocado ele em prática? Haja visto a ética, a moral cristã, a nossa moral cristã. 2000 anos de Jesus em nossos corações e nossas vidas. E o que temos feito de toda essa instrumentalidade, de toda essa charrua, esse arado, essa foice, essa enxada, o que temos feito com ela para rotear o terreno da nossa intimidade, que precisa ser modelado para formar em nós a verdadeira moral cristã? Não é isso que a gente tem visto, né? Pelo menos numa boa parte da humanidade. Ainda existe muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, muita enxada enferrujada, guardada num canto da casa esquecida nos anais da história, não é? Então, mas nós somos um único animal ético. Então, nós vamos ver agora o que significa ética e o que significa moral. Nós temos uma moral que nós trabalhamos no tempo. Agora, o que é a ética? A ética é o princípio. É o princípio, é a lei. É aquilo que nos move a conduta, é aquilo em que nós nos baseamos para mover a nossa conduta. E o que é a moral? A moral é a conduta específica, ou seja, o princípio, a lei, digamos, os dizeres, né? Como é que diz? Os princípios éticos, a lei, vivenciada numa conduta específica. Então, se nós temos o conhecimento, temos que colocá-lo em prática. Em princípio, a teoria e a prática. Ética é teoria, é o que se sabe. Prática é o que se vive. É a sabedoria. A ética, ela é permanente, porque ela faz parte de um corpo de princípios básicos que regulam a vida humana. Então, ela é permanente. Agora, a moral é temporária. Por quê? Porque a nossa moral varia.
varia de vida em vida, de experiência em experiência. A moral que nós tínhamos há 10 anos atrás não é a mesma de hoje e não será a mesma de 10 anos aqui à frente. Na próxima vida, teremos uma moral cristã mais apurada, com base na ética que se nos apresenta como instrumentalidade de trabalho interno. Então, a ética é universal, ela é para todos. Seremos todos um só rebanho, sou pastor na grande família universal dos filhos de Deus. A lei é o amor. Então, a ética é o amor. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo se resume numa única palavra, A-M-O-R, amor. Não é? Então, esse é o princípio que rege a vida no universo. E esse amor é o quê? É Deus, porque João, no seu evangelho, diz, Deus é amor. Deus é o próprio amor. Então, enquanto não estivermos mergulhados nesse oceano divino, nós não estaremos inseridos no contexto da ética que rege a vida universal. Então, Pergunta. a ética é universal. Oi? Posso perguntar, Eliane? Pode. Você está joia, né, Esse Eliane? tema é difícil para nós, viu, gente? É só mesmo Joana de Ângeles, com essa sabedoria máxima dela. Estou muito feliz de te ver, sim. Você está muito legal. Tudo bem com você? Tanto tempo que a gente não se vê. Oi? É Alexandre que está falando. Alexandre. Alexandre, eu não estou conseguindo ver o rosto de vocês. Ah, tá. Beleza. Mas tudo bem. Aí você quer perguntar, vocês falam o nome para eu saber quem é. Tá. Eliane, quando você falou que ética é universal e moral é cultural, então, na minha cabeça veio assim, ética é mais que moral. A ética é mais que moral, porque ela é a lei de amor. Ela se baseia na lei de amor para ditar os princípios de acordo com o grau de evolução daquele grupo, daquela família, ou daquele conjunto. Então, porque o amor ele tem graduações, né? Sim. O amor se expressa em várias graduações, tanto no reino mineral, como no vegetal, no animal, no humano e nos anjos. O amor dos anjos não é o amor do homem na Terra. O nosso amor ainda é muito egóico. É preso aos interesses do terra a terra, do que é agora, da temporalidade. O amor sublime dos anjos é um amor atemporal. Ele é um amor imanente. Ele está em Deus. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Ou melhor, eu teria dito assim, eu e o amor somos um, porque Deus é amor, então ele e o Pai são únicos. Por quê? Porque ambos estão mergulhados nesse oceano divino. Jesus já atingiu a plenitude e já mergulhou no pensamento divino, que é o próprio amor. Então, por isso que eu disse que tem várias graduações. O amor para um aborígene, o amor para um bárbaro, é completamente diferente de um amor de um homem civilizado, de um homem semi-civilizado e de uma expressão angelical. É completamente diferente. O amor que Emmanuel sente no coração não é o mesmo que eu sinto, por exemplo. Não, eu não entendo amor nos trâmites que uma Joana de Ângeles compreende. Então, há graduações. Então, a ética é universal. É esse oceano imenso onde nós estamos mergulhados. Mas estar inteirado dessa universalidade, isso depende da nossa moral, da nossa conduta, da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso grau de evolução. Ficou claro, Alexandre? Ficou. O seu estudo está movendo o meu ponto de vista, porque a gente sempre... eu venho de um berço católico, né? Então, desde lá até hoje, né? A palavra que vigia sempre nesse meio é a palavra moral, e nunca ética. Ética estava mais na sociedade do que no campo religioso. Né? É a moral do Cristo, não é a ética do Cristo. Né?
Então assim, eu estou vendo que eu tenho então que mudar meu foco, meu ponto de vista um pouquinho. Você me trouxe uma amplitude de visão aqui agora para entender isso. Nesse trabalho, ele é muito complexo, porque muitos de nós entendemos que a moral é que deve ser atingida através da ética. Seria o inverso, não é isso? Eu estou vendo que é isso, com o seu estudo. Pois é. Mas acontece que tem indivíduos moralizados e tem indivíduos amoral ou imorais. Então, como a moral ela é flexível, ela tem uma flexibilidade de acordo com o grau de evolução, olha o que fala lá embaixo. O indivíduo é amoral ou imoral. Ou ele é moralizado. Então, isso varia de acordo com o seu grau de evolução, do proveito que ele tem feito dos princípios. O indivíduo também pode ser... Os princípios estão na ética. Estão na ética, exatamente. Eu pesquisei muito sobre isso, porque eu também julgava que a ética é a prática e a moral é a teoria. Entendeu? Na verdade, a moral é que é a vivência. É que é a síntese dos princípios do amor que rege o universo. A gente sintetiza na nossa moral, a gente sintetiza em nós uma moral com base nos princípios éticos que Jesus tem apontado para nós, que a sociedade aponta para nós, que o grupo familiar aponta para nós. Então, com base em todos esses princípios que estão, como diz, que são ancorados pelo amor, é que nós vamos trabalhar a nossa conduta específica, que fala aqui, é conduta específica. Então, isso é um pouco confuso mesmo. Eu gostei de entender isso aí. Ainda, como diz, ainda estou um pouco alinhavada naquela mentalidade do passado de que a moral é que é realmente o princípio básico para nós seguirmos. Na verdade, é a ética. Por exemplo, a ética médica. Eles falam a ética médica. O que é? É tratar com elegância moral, os pacientes. Não é? Saber como lidar com eles, trabalhá-los no sentido de levar a eles a cura, o benefício da saúde, tratá-los com respeito, com dignidade. Então, é a moral médica, a ética médica, né? Então, aquele que procede dentro dessa ética médica, ele vai formar uma conduta específica que lhe é própria de alguém que já, partindo do princípio da teoria, já exercita na prática. Então, a ética do Cristo é o quê? É viver o amor em plenitude. Ou seja, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Todas as leis e os profetas estão nisso aí. Todos os princípios, todas as regras, as teorias, as reflexões estão em cima disso. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei, é a ética, com base no amor. Isso é o próprio amor, é a expressão máxima do amor. Isso. A partir do momento que eu tomo isso para mim e vivencio isso no dia a dia, eu formulo a minha moral. Ficou claro? Ficou. Perfeito, eu entendi. Foi isso que nesse estudo aí, até de um filósofo que a gente pegou, ele mostra esses dois lados, da ética e da moral. Então, vamos seguir mais um pouco. E Joana de Ângeles trabalha isso. O que Joana de Ângeles propõe no capítulo todo? Ela propõe trabalharmos as potências da alma. Se nós as temos, temos que trabalhar. Ou então, são ferramentas que vão ficar esquecidas num canto. Não podemos deixar, porque nós viemos para esse propósito. É nisso que se apoia a nossa encarnação, no desenvolvimento das potências da alma. E cultivar ideais elevados. Aí ela fala assim, somente o homem, né, que é o único animal ético, somente ele pode apresentar uma consciência criativa. Pensar em termos de abstração, né, ou abstrações, como a beleza, a bondade, a esperança, e cultivar ideais de enobrecimento.
Então, nos reinos que antecedem a nós, ao homem, né, à espécie humana, no animal, vegetal, mineral, não existe essa consciência criativa. Aliás, o animal vive, as plantas vivem, mas elas não sabem que vivem. O cachorro simplesmente vive, mas ele não tem consciência de si. Me parece que a única espécie animal que tem consciência própria de si, mesmo assim, muito embotada ainda, são os símios. É o único animal que, se olha no espelho, é capaz de se reconhecer. É o macaco. É o símio, o chimpanzé. Por quê? O código genético dele está muito próximo do homem, ou seja, está próximo à questão da humanização, porque a partir deles, dos símios, é que se processa a transição do elo perdido entre o animal e o humano. Então, a partir daí é que vai deslanchar o trabalho de consciência do ser, dele saber quem ele é, dele se perceber, se compreender. E, a partir daí, ter consciência e criatividade, ser capaz de ter abstração, de pensar naquilo que é abstrato e não apenas naquilo que é concreto, de dar aso à imaginação, de portar o ideal da beleza, da bondade, a esperança, cultivar ideais de enobrecimento, porque no reino animal isso ainda está de uma forma assim muito bem, vamos dizer assim, guardada, muito bem estado de germe, que ainda não despertou, porque o animal está cuidando de outros aspectos da evolução. Ele somente vai passar a ter consciência, trabalhar todos esses valores que aqui, né, dos ideais do enobrecimento, todos esses valores, a partir do momento que ele se humaniza. Aí sim, ele vai deslanchando, vai trabalhando e ampliando cada vez mais as potências da alma, até chegar à pureza de espírito, à perfeição, até estar mergulhado no oceano divino, ou seja, atingir a plenitude, que é essa proposição da nossa existência na Terra. Aí, na nova página, na mesma página, em um novo parágrafo, ela fala assim: essa consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Então, existe uma infinidade de experiências, de valores que nós temos que experimentar ainda, mas para os quais ainda não estamos devidamente amadurecidos, não é? Então, temos muito ainda. Nós temos à nossa frente uma estrada muito longa a percorrer até chegar à plenitude. Então, nós temos que trabalhar essa plenitude paulatinamente, passo a passo, mas com aquela resiliência, com aquela perseverança, com aquela vontade, com base no livre-arbítrio, né, nas determinações de nós para nós mesmos, para que a gente possa realmente atingir a potencialidade da alma e, como diz, fechar esse ciclo que nós conhecemos na Terra, né, essa escala evolutiva que nós conhecemos, da imperfeição até a pureza. Lá no livro dos Espíritos, na escala espírita, né, nós temos lá na questão número 100, que vai dos espíritos imperfeitos até o espírito perfeito. Então, dentro dessas três ordens, né, espírito imperfeito, espíritos medianos ou benévolos e espíritos perfeitos ou puros. Então, dentro dessas três categorias, nós temos inúmeras classes ainda a ser vencidas, a ser superadas. Então, temos que subir a escada de degrau em degrau. Então, a partir do momento que a gente se humaniza, sai do reino animal para o humano, se humaniza e toma consciência do que somos, quem somos, a gente se reconhece, a gente começa a penetrar-se, a entrar para dentro de nós mesmos. Muitas vezes isso não se dá
de dentro para fora, mas é de fora para dentro, porque o progresso ele é muito impactante nas primeiras faixas da evolução. Nas primeiras faixas, na jornada evolutiva do ser humano, nós crescemos muito mais no impacto que vem de fora para dentro do que de dentro para fora. Quando nós atingirmos a superioridade espiritual, como Joana de Ângeles é um espírito superior, Bezerra de Menezes e tantos outros, aí nós vamos conseguir fazer esse caminho centrífugo, de dentro para fora. Pela livre vontade, regida pelo livre-arbítrio, nós vamos determinar o nosso crescimento de nós para nós mesmos. Mas, infelizmente, na Terra, ainda no plano em que nós morejamos, ainda trabalhamos nessas bases do impacto da lei sobre nós. Então, é preciso perder a doença para valorizar a saúde. É preciso perder o dinheiro para valorizarmos a condição monetária, porque muitas vezes a gente, perdulário, né, joga dinheiro para o alto, gasta com toda coisa. Na hora que a conta está no vermelho, é que a gente sabe o valor que aquele dinheiro tinha. A gente valoriza os pais depois que os perde, valoriza outras tantas questões na vida depois que perde. Então, vem um impacto de fora para dentro para nos, digamos, não assustar, mas acordar, né, as potências da alma, para que, a partir daí, a gente comece a crescer pelo amor e não pela dor. Então, a nossa conscientização em princípios de evolução, ela é doída. O sofrimento é muito maior para o espírito na sua trajetória evolutiva, nas faixas mais primárias, do que nas faixas mais expressivas da escala evolutiva. Então, nós precisamos, para isso, para mudar, digamos assim, não bater em rota de colisão com a lei de amor, né? Porque a gente quer contrariar a lei. A gente quer que a lei seja aplicada aos nossos interesses. Então, o ser humano é muito egoísta ainda, é muito egóico, muito centrado em si mesmo, e acha que a vida existe para servi-lo, que o mundo está aí para servi-lo, para ele desfrutar, e todos aqueles que estão ao seu redor são obrigados a servi-lo e trabalhar em função do seu bem-estar. Então, esse é o pensamento ainda que predomina em nós, em maior ou menor escala, mas esse é o pensamento que predomina ainda nos espíritos mais inferiores da escala. A partir do momento que, cansado dos impactos de fora para dentro, ele faz o caminho inverso. E proporcionalmente inverso. Ao invés de esperar que a dor o visite, ele automaticamente já sai de si e já busca os caminhos da retidão, da liberdade responsável, consciente, para poder caminhar com mais segurança na grande trajetória da evolução. Então, é preciso, para isso, fazer o quê? Entrar para dentro de si. Então, por exemplo, a pandemia está aí. Uma pessoa se contamina. Aí ela fala assim, por que eu? Aí ela é convidada para esse autodescobrimento. Por que eu? Meu Deus, eu achava que eu nunca ia pegar esse negócio, de repente, esse negócio me aparece assim, de uma hora para outra. Por quê? Não é? Então, começa a valorizar a saúde. Por quê? Porque está cometido da virose, está sofrendo muito. Pode não ir a óbito, pode até melhorar, mas aquela experiência vão deixar marcas indeléveis na sua intimidade, que vão, pela posteridade afora, servir de referencial, sinalizador, para que a sua conduta, com base nos princípios éticos, seja colocada em ação, seja vivenciada. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, o autodescobrimento é a entrada para o grande túnel obscuro de nossa intimidade. E lá dentro temos que acender a luz para enxergar. Em princípio, quando nós ainda estamos nas faixas mais atrasadas da evolução, né? Quando somos espíritos imperfeitos ainda, a gente pode até mesmo entrar para dentro do túnel de nós mesmos. E precisamos nos autodescobrir, nos autoconhecermos.
E, para isso, nós precisamos acender a luz, porque quando você entra num ambiente escuro, você precisa acender uma luz. Digamos que lá não tem uma lâmpada elétrica instalada no teto. Então, você entra com um palito de fósforo, você acende uma luz e você consegue ver algumas poucas coisas ali dentro, com aquela parca luminosidade. Mas se você, mais adiante, volta ali e acende a luz de uma vela, você já consegue, enquanto a vela está se consumindo, queimando, você consegue enxergar o ambiente mais por inteiro. Você consegue visualizar mais itens dentro daquele túnel. Quando você volta numa outra ocasião e acende uma lâmpada potente de 100 watts, você vai ter uma claridade intensa. Então, aí você vai ver muito mais. Então, esse autodescobrimento é mais ou menos isso. É quando a nossa conscientização, com base nos princípios éticos, nos faz ver pela luz pequena, média ou grande, o potencial que nós temos dentro de nós, aquilo que é bom e aquilo que é menos bom, o que precisa ser modificado, trabalhado para melhor, e o que é preciso ser renovado, o que é preciso ser retirado. Então, quando a gente se descobre nesse túnel interior, em toda esse arsenal de informações que nós temos guardado dentro de nós, então, quando a gente se autodescobre e vê, aí nós vamos fazer o processo seletivo. E esse processo seletivo demanda tempo, encarnações, esforço, perseverança. E vai requerer de nós, mais à frente, um trabalho mais voltado para a liberdade e a vontade própria, para que a gente deixe de fazer esse autodescobrimento, deixe de fazer essa proposta de renovação de valores, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Esse é o ideal. É caminhar pelo amor e não mais pela dor. Então, o autodescobrimento é isso. Eu olho para dentro de mim e descubro. Nossa, eu sou tão egoísta. Poxa, eu gosto da fofoquinha. Poxa, eu sou preguiçosa. Eu fico só enrolando o tempo. As horas estão escoando aí, ó, o relógio passa, né? O tic-tac do relógio mostra que cada minuto, segundo, poderia ter sido aproveitado. Então, eu detecto no túnel do tempo da minha existência, eu detecto nessa escuridão, né, aqueles valores menos felizes que eu tenho que precisam ser modificados, não é? Então, de vez em quando, aí, né, a gente fica assim, meio aborrecido com alguma coisa, aí eu fico lá, né, como diz, entrando para dentro de mim e fico me perguntando assim, mas por que eu estou aborrecida? Eu tenho um teto, enquanto o outro dorme na rua. Eu tenho uma cama confortável, um agasalho. Eu tenho comida todos os dias, desde que eu nasci até hoje. Eu tenho as refeições, 4, às vezes até mais refeições por dia, porque a gente belisca o dia inteiro, né? Eu tenho calçados, tem gente que não tem nem pés, nem pernas, vive na cadeira de roda. Então, por que razão eu estou assim? Então, isso é autodescobrimento. É sair da zona de conforto e acordar para não esperar que os impactos de fora para dentro venham me fazer despertar pela dor. Então, nesse momento, a gente tem que começar a trabalhar o amor em nós, para que nós possamos alçar o voo da liberdade e o voo do nosso crescimento espiritual, né? Porque tem muita coisa pela frente nos esperando. E o autodescobrimento, ele requer esforço, boa vontade, perseverança, resiliência, e principalmente coragem, porque tem muita gente que tem medo de olhar para dentro de si. Vive sempre preocupado com a vida do vizinho, do parente, do amigo, do que com a sua própria existência. Porque tem tanto medo de olhar para aquele labirinto escuro de si mesmo, e medo de descobrir tanta coisa negativa, que ele acaba perdendo o estímulo de viver, né? Perdendo o gosto de trabalhar e de viver e de crescer. Bom, seguindo um pouco mais à frente, nós estamos lendo aí também, né, acompanhando pelo livro,
atavicamente receoso, experimenta conflitos que o atormentam. Foi o que a gente acabou de dizer. A gente vai ao túnel do tempo em busca de nós mesmos e encontramos, muitas vezes, os fantasmas de nós mesmos. Quer ver esses fantasmas nos assustar? É quando alguém fala assim, nossa, Eliane, você é hipócrita. Olha só. Nossa, Eliane, você prega tanto o amor, mas não vive o amor. Então, o que é isso? São os fantasmas que a gente fica postergando para depois de ter que encarar dentro de nós mesmos. E nos ocupamos com a vida ao redor de nós, com aqueles que estão em torno de nós, ao nosso redor, e com os quais a gente se ocupa constantemente, distraídos de que o nosso maior trabalho na Terra não é lá fora, é cá dentro de nós mesmos. Eliane, Isso cada um tem. Oi. se essa questão aí, se fosse olhar por esse ponto de vista, não existiria expositor espírita, não é verdade? Ah, pois é. Ótimo, é. Se a gente for procurar perfeição, anjos, para falarem para o público, eles teriam a moral cristã como teve o Cristo, né? Eles teriam moral cristã para poder falar. Mas não, Deus é tão sábio que ele delegou essa tarefa aos imperfeitos, para que eles pudessem falar e escutar também. Então, você tem o trabalho de ouvir. O expositor tem o trabalho de estudar, pesquisar, preparar, falar para vocês e ouvir outra vez. Antes de entrar em contato com você, hoje às 4 horas da tarde, eu estava dando uma passada no material. E estava deitado ali na cama, lendo o capítulo do livro e meditando o que eu ia falar, porque Joana de Ângeles é um desafio para nós. Ela é de uma sabedoria, de uma cultura extraordinária. Ela foi a poetisa de língua hispânica mais sábia de todos os tempos da humanidade, a maior poetisa de língua hispânica que o mundo conheceu. Então, era de uma inteligência fora do comum. Para interpretar as palavras dela não é fácil, não. Tá? Então, é isso mesmo que você falou. Né? E voltando aqui à página, nós temos receio de encontrar esse bicho-papão que chama nós mesmos. Então, por isso que o expositor tem que se preparar, porque ele tem que encontrar subsídio para estar cada vez melhor. Então, é o que eu falo sempre para as pessoas, não fique achando que o expositor é um anjo que Deus colocou do céu à terra, né? Que a cegonha trouxe e jogou aqui na terra para poder ensinar evangelho e amor às pessoas, não. Ele é o primeiro beneficiado, porque essa tarefa ela está mais voltada para nós que estamos comprometidos com esse trabalho do que aquele que escuta. Porque vocês que estão aí nos ouvindo podem desligar e sair a hora que quiser, mas eu não posso, eu tenho que ouvir até o fim as minhas ponderações com base no que a gente aprende com os espíritos. E isso, a gente, quando dorme à noite, vai refletir sobre o que foi lido, sobre o que foi falado. Muitas e muitas vezes, antes da pandemia, quando a gente ia fazer palestra, eu vinha, depois da palestra de carro, além de ter preparado, falado para o povo e ouvido eu mesma falando, eu ainda vinha dentro do carro meditando para ver se eu não tinha falado alguma bobagem. Então, aquilo fica ali, ó, tilintando dentro da nossa consciência profunda, mexendo com os nossos brilhos. Então, eu acredito que o expositor espírita é muito mais comprometido do que o ouvinte. O palestrante é muito mais comprometido do que o palestrita. O palestrita é aquele que escuta a palestra, o palestrante é aquele que faz a palestra. Então, o auditório tem menos comprometimento nesse ponto. Então, não é nenhuma vantagem, não é motivo de vaidade, de orgulho, achar que está dominando o assunto e que eu sou um palestrante, porque isso, porque aquilo, porque eu sou importante, porque eu fui chamado ou chamada para falar no exterior, coisa e tal. Pura bobagem, pura vaidade. Pura vaidade. São os mais comprometidos. Não é assim? Então, quando nós entramos para dentro de nós e descobrimos
nesse túnel escuro, de pouca luz, de pouco brio dentro de nós, e deparamos com esses fantasmas, a gente tem medo deles. Então, é o que a Joana de Anjos fala, atavicamente receoso, ou seja, receio de passado, né? de toda a trajetória já vencida no passado. Então, a gente traz esse atavismo do medo, o medo dos conflitos internos que cada um tem. Não é? Porque esses conflitos é que nos impedem de ver com clareza a questão dos princípios éticos para ser trabalhados na nossa moral interior. Então, dificulta, sim, como ela fala, dificultando-lhe discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Ou seja, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que é incorreto, isso varia de pessoa para pessoa, cada um tem um conceito. Por isso que lá no princípio fala que a moral ela é variável, ela varia com o tempo e com a evolução da criatura. A moral agregada a um espírito superior não é a mesma agregada a um espírito bárbaro. O espírito bárbaro, criminoso, um genocida, um psicopata, para ele tirar a vida de uma pessoa, uma coisinha à toa, é como tomar um gole de água, né? Por aí. Mata e ainda acha que fez o certo. Agora, à medida que ele vai galgando a escada da evolução, né, passo a passo, vai subindo, vai se elevando, ele vai visualizando melhor as coisas fora de si e dentro de si. E vai sabendo selecionar, de acordo com o seu grau de evolução, o que é bom e o que é ruim. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para vocês, o que é certo para mim pode não ser para vocês e vice-versa. Então, cada um tem o seu conceito. Então, esse conceito individual faz parte da moral de cada um. Mas a ética é o amor. A ética é para todos. Não é? Agora, cada um se insere dentro da ética de acordo com a sua competência. Aí nos diz também, ainda dominado pelo egocentrismo da infância, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam, disputando, tomando a força que supõe pertencer-lhe por direito ancestral. Olha só, que coisa interessante. Então, o espírito egoísta, ele se coloca como núcleo, centro, como o Sol é o centro do nosso sistema solar, o egóico, ele se coloca como o Sol. O Sol, ao redor do qual todos os planetas têm que girar, ele sai arrastando todo aquele mundo, né? aquela família de planetas que giram em torno de si. Então, ele acha que todas as pessoas que estão ao seu redor estão ali para servi-lo. Então, oi? Alguém quer falar? Pode falar. Não, né? Deve ser algum microfone que está aberto. Ah, tá. Mas se quiser pronunciar, pode interromper, não tem problema não. Então, ele pensa que o mundo está aí para ele desfrutar. Tem gente que acha que veio ao mundo para fazer turismo. Veio para passear, não é? Nós não viemos para isso. Isso aqui tem um fim útil, muito mais sério, muito mais comprometedor do que se imagina. Então, viver não é apenas existir. Muitos existem, mas poucos sabem viver. Porque viver é ter a consciência do que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde que eu vim e o que me espera no futuro. Então, isso é ter consciência do eu, do si, né? Do ser. Então, o mundo não está aí para me servir, não. Eu sou parte, eu sou um tijolo dessa grande construção universal. Qual é o papel do tijolo? É se ancorar no outro para erguer a grande estrutura da família universal. Então, cada um de nós tem que se apoiar no outro. Eu, como um tijolinho, dou sustentação para o que está acima de mim. Como o que está abaixo de mim dá sustentação para mim, que eu estou no meio. Então, é um sustentando o outro. É um conúbio,
é uma cumplicidade que deve existir entre nós, no mundo. Então, nós não estamos no mundo para só desfrutar das benesses que se apresentam para nós e nem achar que todos estão para nos servir. Nós somos parte de um conjunto. Nós somos como uma grande rede, como da parábola da pérola e da rede. Os fios de uma rede estão entrelaçados, atados em nós. Quando a gente vai à praia e vê um pescador, né? No sul da Bahia vê muito, já vi muito, porque eu sou mais daquela região lá, né? Do Nordeste de Minas e sul da Bahia. Eu já vi muito pescador consertando rede. Ele entrelaça os fios e amarra uns nos outros para que a grande tela chamada rede possa ser útil à pescaria em abundância. Porque se tiver um buraco por ali, o peixe escapole. Então, nós somos uma grande tela tecida em nome do amor, em que uns têm que se alinhavar, se aconchegar, se estruturar no outro, para que tenhamos sucesso, para que todos possam crescer como um todo. Porque seremos um só rebanho, um só pastor, uma única família universal. Enquanto houver uma dissociação de nós para o conjunto, nós estaremos batendo em rota de colisão com o que professa a lei de amor, a lei do progresso. Então, o progresso é assim, é impulsão de um para o outro. Então, nós não podemos dissociar. Então, ninguém é escravo meu, não sou escrava de ninguém. Todos têm um lugar ao sol. O sol nasceu para todos, todos têm o direito de se colocar nesse contexto. Ninguém é melhor do que ninguém. A rainha da Inglaterra não é melhor do que o mendigo que dorme ali na calçada. Para Deus, somos todos iguais. São apenas questões circunstanciais que as colocaram, que colocou ela como rainha e ele como mendigo. São injunções da lei de causa e efeito que os estão levando a vivenciar experiências totalmente contrárias, opostas. Agora, resta saber quem está tirando o melhor proveito. Pode ser o mendigo? Talvez não, se ele estiver revoltado. Pode ser a rainha? Talvez não, se ela também não estiver cumprindo o seu dever, né, de monarca. Então, vai depender do que nós estamos fazendo com os princípios do amor, do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, da ética que rege a vida universal. O que nós estamos fazendo? Estamos modelando o nosso caráter, formando a nossa moral cristã? Ótimo. Então, tanto faz o castelo de Buckingham, como na calçada, dormindo na rua ao relento, se nós estivermos aproveitando a nossa existência atual para trabalharmos as ferramentas que temos internamente, dentro desse labirinto de nós mesmos, para poder fazer essa drenagem, essa triagem, né, do que é bom e do que é menos bom, do que é útil, do que é inútil, e com isso projetarmos a nossa evolução, estaremos, então, como diz, triunfando sobre nós mesmos. E é esse que é o grande propósito da encarnação, né? Então tá, seguindo mais um pouco. Oi? É só um comentário, né? Até sobre o slide anterior. É muito legal essa passagem da Joana de Ângeles, ela quando ela comenta esse do egoísmo, né? A gente fica pensando como que no Livro dos Espíritos, quando comenta que as chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, porque realmente é muito difícil para o egoísta, porque essa frase, esse conceito da Joana de Ângeles é muito bom, porque ele se vê sempre como o centro do mundo, que tudo que existe no mundo, as pessoas, as coisas, são para servi-lo, né? Então, uma pessoa assim, ela ter consciência ética é uma coisa muito difícil. Ela não consegue entender, ela não consegue abstrair e entender que um comportamento que seja um comportamento ético, que seja adequadamente ético, seria onde ela não fosse beneficiada, porque isso não entra na cabeça dela. Ela não consegue entender que eticamente pode ser uma coisa onde o beneficiado vai ser outro, não vai ser ela. Então, ela tem muita dificuldade de lidar com o mundo e com essa percepção das coisas. Ela sempre tem aí, o que você falou, uma moral própria, onde tudo está certo desde que eu seja aquele que vai ser beneficiado e seja o centro das coisas, né? Exatamente. Muito bom seu comentário, viu, Leonardo?
Muito bom mesmo. É muito difícil essa consciência ética, não é? Essa consciência da lei, do amor, da felicidade. A gente acha que a felicidade é só a nossa. O que fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem? Qual que é o primeiro impulso do homem de bem? Pensar primeiro no outro, antes no interesse do outro do que no próprio interesse. Porque o interesse do outro é o interesse meu também. Veja só, por exemplo, você constrói uma parede, como eu disse, de tijolo. Coloca o primeiro tijolo, argamassa, vem o outro por cima. Mais argamassa, outro tijolo. E assim vai até subir a parede toda. E essa parede vai ao infinito. Então, o de baixo sustenta sustento de cima. E assim vai, um sustentando o outro. Quando a gente foge disso aí, não se interessa pelo o que está se passando com o outro, nós corremos sério risco. E se o tijolo que está nos sustentando estiver rachado, não vai correr o risco de desabar a parede? Vai desabar a parede, com certeza. E se ele estiver oco por dentro? Não é? Então, é interessante isso que você falou, porque nós temos que preocupar também com o bem-estar do próximo. Como homem de bem, o primeiro impulso dele é preocupar com o semelhante. Então, é preciso também nos ocuparmos com o bem-estar do próximo, porque não há como haver um bem-estar coletivo se alguma das partes estão em prejuízo. Assim como num prédio, por exemplo, se tiver uma viga ali de sustentação que não está muito sólida, o prédio todo desaba. É o que eu falei da rede. Também, se tiver um fio desamarrado, o peixe escapole e vai embora a pescaria, né? O trabalho. Então, a rede tem que estar íntegra. Nós somos uma rede de almas entrelaçadas entre nós, uns amarrados nos outros, queiramos ou não. Não é só em grupo familiar, não. Nós temos que estender essa questão da família biológica, consanguínea, para a grande família universal. Nós ainda somos muito pequenos em evolução para ter essa consciência ética disso aí, de que todos somos uma família única, de ver o irmão que mora ao lado, o vizinho que mora na rua, o mendigo que pede comida na nossa porta, e aquele que é o nosso filho, a nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, ver todos eles como, digamos, elementos únicos de um único grupo só, que é a família dos filhos de Deus. Então, nós temos que nos entrosar nisso. E a autoconsciência nos auxilia a ter essa visão de fundo. A gente precisa enxergar isso, para que a gente possa promover a felicidade, porque a felicidade do outro também acaba, como diz, sobrando uma beiradinha, uma palhinha para nós. Se o outro é feliz, eu também vou ser feliz, porque vai haver um clima vibracional de conjunto, coletivo, que vai beneficiar todos. Num grupo, na família, por exemplo, se está todo mundo feliz, satisfeito, bem alimentado, etc., a gente vê que o clima na casa é ótimo, é agradável, faz bem a todos. O amor vibra ali naquele ambiente. Mas, se existe alguém ali que está mal, deprimido, revoltado, aquilo contamina também. Então, é importante que a gente também se ocupe, não só com o nosso bem-estar, mas também com o bem-estar do próximo. Não é? Não que o outro tenha que ser melhor do que nós, que tenha que estar acima de nós. Não, em pé de igualdade. Mas, normalmente, o ser humano na Terra pensa somente em si. E os outros que se danem. Tem pessoas que falam isso, eu tenho que preocupar comigo, ninguém se preocupa comigo, por que eu tenho que preocupar com os outros? Olha só. Olha a nossa consciência. Olha a consciência ética que nós desenvolvemos até agora, né? Com base na lei. Não é assim. Bom, então aí falando, né, que diversos caminhos, porém, ele deverá percorrer para que a autoconsciência lhe descortine as aquisições éticas indispensáveis. A afirmação de si mesmo, ou seja, o auto-amor, né? A introspecção, o amadurecimento psicológico e a autovalorização, entre tantas outras coisas também, como ela fala.
Então, eu primeiro preciso aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, ao próximo do mesmo jeito que eu amo a mim mesma. Amar o próximo como a si mesmo. Não é? Então, em pé de igualdade, como eu disse. O João não é melhor do que a Maria, nem Maria é melhor do que o João. Ambos são interessantes e importantes. Ambos têm que aprender a se valorizar e a valorizar o outro. Aí sim, estaremos, digamos assim, numa cumplicidade altamente positiva que acaba, no fim das contas, a promover-nos. Promove a mim, promove ao outro também, porque a felicidade do outro redunda na minha felicidade. E a minha felicidade redunda na felicidade do outro. Então, se um casal, por exemplo, o marido é feliz e a esposa é infeliz, depressiva, não há, digamos assim, um entrosamento, uma felicidade conjugal, um relacionamento conjugal altamente positivo. E vice-versa. Quando ele é depressivo e ela é feliz por si, também não pode acontecer o mesmo. Então, é preciso que ambos estejam em pé de igualdade. Então, é importante a felicidade dele e a felicidade dela, porque todos vão desfrutar do mesmo clima vibracional. Então, é por isso que nós temos que nos voltar para o outro e sair daquele ambiente acanhado de nós mesmos, né, da nossa própria ignorância, e sair de nós para o mundo. Na outro parágrafo, ela fala o negar-se a si mesmo. Este conceito cristão mantém as suas raízes na necessidade de negar-se ao ego prepotente e dominador, a vassalagem do próximo em favor de suas paixões, a fim de seguir o Cristo, aqui significando a verdade que liberta. Então, o Cristo é verdade, o Cristo é o amor, porque o Cristo é o emissário direto de Deus entre os homens, que veio ao mundo, né? Entre os homens. Então, ele é a própria ética. Por quê? Porque ele é o representante mais original, mais, digamos assim, mais em conformidade com o amor que Deus pôde legar à humanidade. Então, foi o maior representante de Deus junto do homem na Terra. Então, ele simboliza a ética. E tudo que ele ensinou foi ético. Tudo que ele ensinou é a lei, é o amor, graduado, afunilado às necessidades do homem terreno. Então, quando ele vem e fala, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ele não veio guindar ninguém da treva para a luz, ele veio nos trazer subsídios para que a gente pudesse negar a si mesmo. Por que negar a si mesmo? Então eu não tenho que me valorizar? Tem sim. Tenho que me valorizar, tenho que me reconhecer e ter consciência de que eu sou filha do amor e que a lei de amor é a pauta em que eu devo espelhar a minha conduta. É ali, é naquela pauta, daquela partitura chamada amor, é que eu tenho que tocar a grande sinfonia da minha evolução moral e espiritual. Então, negar-se a si mesmo. Então, não vamos achar que Jesus está propondo a gente a se anular e colocar o outro em primeira instância, não. Todos têm que estar em pé de igualdade. Negar-se a si mesmo é pegar aquele atavismo, aqueles condicionamentos, a cristalização milenar que conspira contra os nossos anseios de luz e modificá-los com base na lei do amor que Jesus nos trouxe, na ética que Jesus nos trouxe, para que nós pudéssemos exercitar no plano prático da vida esses valores no dia a dia e, com isso, cada vez mais ampliando as potências da alma. Então, negar-se a si mesmo é isso. É como fala lá no Evangelho de Mateus, parece que é 10:32. E o pai, o filho será contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Ou seja, o que é o filho? O que é a nora? O que é o pai? O que é a mãe? O que é a filha? É a família de valores que nós temos dentro de nós. Entende-se que o pai é mais velho do que o filho.
Então, lá propõe que o filho tem que brigar com o pai, tem que negar o pai. Ou seja, sou eu negando ao homem velho que está dentro de mim, naquele túnel, naquele labirinto escuro. Então, eu tenho que negar, sim, o meu passado vicioso, comprometido, que me trouxe essa encarnação para expiar algumas coisas e para ratificar a minha consciência perante a lei, da qual eu desviei, né, dos princípios éticos que eu tripudiei em cima deles. Então, isso é que é negar a si mesmo. Por isso que lá fala, o filho estará contra o pai, ou seja, a filha contra a mãe, ou a nora contra a sogra. Ou seja, os valores mais recentes deverão se postar naquele bom combate que Emmanuel fala, na briga do homem novo contra o homem velho. É isso aí. Esse é o ensinamento. Esse é o lado filosófico do Espiritismo que nos ensina a interpretar os ensinamentos de Jesus. Aí fala que esse conceito cristão mantém as suas raízes na necessidade de negar-se ao ego prepotente dominador, não ao eu divino. O eu divino é uma maravilha. É o lado luz. Negar o nosso lado sombra, que é prepotente e dominador, que utiliza a vassalagem do próximo, ou seja, usa o próximo pelo próprio bem, para o bem pessoal, pelas vantagens pessoais, né? Isso se usou muito no passado, nos reinados, né? Em que a criadagem servia ao senhor, a sinhazinha, o senhor de engenho, ou os reis do passado, né? Com os seus súditos, que trabalhavam, a escravidão trabalhando para sustentar a vida abastada dos seus senhores, né? Dos seus monarcas. Em favor de quê? De suas paixões. Na verdade, a proposta do Cristo é fazer uma inversão desses valores, e essa inversão está lá em Mateus 10, 32 até o 36, parece, né? E ele fala, e eu tenho pressa que isso aconteça. E o filho estará contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Ou seja, os valores atuais que nós comungamos hoje deverão trabalhar em função de transformar para melhor os valores do passado. Então, Jesus não estava incentivando briga familiar, não. Ele estava, sim, incentivando a briga familiar da família dos valores que agasalhamos na alma. Não é? Porque Emmanuel também diz, contra os nossos anseios de luz, conspiram milênios de trevas. Então, nós temos um passado comprometedor, né? Nada favorável. Eliane. Aí diz... Oi. Desculpe te interromper, é por causa do horário. Então, deixa eu só passar por essa página. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente, claro. Saindo da proteção fictícia em que se esconde, dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, para assumir sua identidade, a sua humanidade. Então, o autodescobrimento é a chave mestra que abre a porta da nossa redenção. Enquanto nós tivermos medo de abrir a porta, porque a gente não sabe o que está lá atrás, enquanto a gente tiver com esses fantasmas atávicos, nós não vamos conseguir triunfar nas nossas reencarnações sucessivas, não vamos sair da samsara, ou seja, do ciclo das reencarnações que se processam, né, através dos milênios, e vamos ficar retidos. E aí a gente corre o risco de ser remanejado para planos inferiores, em mundos primitivos, como muitos já estão saindo da Terra, dando adeus à Terra. Então, a gente precisa, como diz, arregaçar a manga, pegar a enxada, a charrua e vamos trabalhar o terreno íntimo de cada um de nós, fazendo pelo autodescobrimento a nossa autorrealização, com base em quê? Na ética, para que nós possamos elaborar a nossa moral. É isso? Essa é a síntese da página de hoje. Mas só se dá a partir do momento que a gente tem coragem de realmente abrir as comportas da nossa intimidade e descobrir o nosso universo íntimo e começar a fazer aquela faxina, né? Aquela limpeza, aquela transformação que Jesus
em seu evangelho de amor, de luz, trouxe com tanta propriedade, tanta sabedoria, e que lá está contido toda... Lá tem a chave, tem o segredo, né? Para abrir a porta de nossa redenção espiritual. Tá bom? Então, era isso que a gente queria falar. Para a gente amadurecer psicologicamente e assumir a nossa condição de humanos e que estamos entrelaçados, enraizados profundamente de muitas e muitas vidas, de muitas e muitas experiências, ninguém está, como diz, solto no universo. Todos estamos interligados. Há uma ligação intrínseca entre nós todos, não só no grupo familiar biológico, mas na grande família universal. Então, enquanto nós não assumirmos a nossa identidade dentro do grupo e sermos peça útil dentro do grupo, nós não estaremos amadurecidos psicologicamente. Ainda seremos crianças, porque a criança pensa o quê? Ela acha que o mundo está aí para ela desfrutar e que todos estão aí para servi-la. A criança é egóica por natureza, porque ainda não tem consciência de si mesmo. Mas para o adulto não há mais desculpa. Já é hora de nos descobrirmos e amadurecer, para que a gente possa caminhar com mais segurança daqui para frente. Porque essa é a grande proposição do mundo de regeneração. É a conscientização dos princípios éticos que vão reger a nossa moral no social. Então, é isso que a gente queria trazer hoje. Não sei se me fiz entender. Qualquer coisa, desculpem. Se quiserem perguntar alguma coisa, ainda estamos por aqui. Só afirmo que não vale pergunta difícil. Pode fazer qualquer uma, mas que seja fácil. Muito obrigada a todos, viu? Que Jesus abençoe a paciência com que nos ouviram. E eu espero que tenha deixado mais ou menos claro a profundidade da sabedoria dessa grande mentora, Joana de Ângeles.